Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do grupo Sigo, série Shorts, aulas rápidas, né? Desenvolvidas em Python com Django, aplicações web. Esse é o vídeo 5, vamos ver como se cria um modelo específico do User Profile, porque é um modelo bem comum de se usar e eu já vou explicar também sobre ele para quem não conhece. E iremos também adicioná-lo na página administrativa, que também é algo bem comum de se fazer e vocês vão entender o porquê. Então, sejam bem-vindos, espero que gostem, fique com a aula. Para quem não me conhece, sou a Sui, criadora e responsável pelo canal até o momento. E só para deixar claro, essas são aulas curtas, então eu não entro muito em detalhes, tá? Só para deixar avisado. Porém, eu tenho outros vídeos no canal com aula mais completa. Então, a ideia é realmente para ser rápido. Bom, então, aqui tá errado, tá? É 5, que é o vídeo 5. Vamos criar o modelo User Profile. Vou explicar o que é primeiro o modelo, né? Apesar de eu acho que já falei. Vamos configurar esse arquivo aqui, que é onde como se a gente apontasse, né, para o Django, aonde está o seu modelo, para ele incluir na página administrativa. Aí temos que sincronizar com o banco, né? Toda alteração que envolve principalmente, né, a área administrativa tem que ter a sincronização. E aí vamos logar na área de admin e verificar o modelo. Vamos próximo. Então eu fiz um desenho rápido, maravilhoso, só para explicar mais ou menos então como funciona. Então o usuário ele entra na web, né? Aqui seria um computador na internet, né? O browser, simbolizando o browser. Ou seja, o browser ele apenas interpreta o que? HTML, certo? Porém, o meu site está desenvolvido em Python com Django, então o meu HTML ele pode ou não conter códigos do Python com Django, certo? Então é o papel aqui do Django, né? Aquele que é o, digamos, responsável pela área, pela parte web de todo o negócio, em conjunto com o Django, eles transformarem tudo isso, né? Porque não é quem transforma, faz a conversão, digamos assim, não é o browser. O browser, ele é burro, digamos assim. Ele simplesmente lê o HTML e joga na tela, ponto. Ele não converte nada. Então, antes, né, de passar aqui para o usuário, tem esse processo, mas ele é interno, tá? Eu só estou explicando para vocês entenderem, que senão vocês falam, mas Python, as páginas são diferentes e tal. Que tem o Python é um pouco diferente, mas então eu venho trazendo cada uma coisa diferente para aí vocês irem pegando. E aí eles fazem aqui, né, o trabalho de ir no banco, buscar informação, se precisar, enfim, gera a página conforme eu falei e já entrega para o browser traduzida, digamos assim, em HTML. Depois eu coloquei HTML puro e aí vai para o usuário. Bom, então vamos aqui o passo a passo. A ideia de desenvolvimento e acessar o arquivo models.py da aplicação usuários. Vamos falar rapidamente deste modelo. É um modelo comum, se vocês pesquisarem, vocês vão ver muito isso, inclusive na página do próprio Django, né? Porque o que acontece? Existe a tabela de usuários do Django nativa, né? Que é o usuário que a gente criou, o próprio admin, que a gente criou via o prompt do comando. Porém, é uma tabela, primeiro é uma tabela do sistema, e segundo que ela não tem detalhes, por exemplo, endereço, telefone. Ela tem coisas básicas como e-mail,
senha, usuário, grupo, eu tô tentando lembrar. Então é bem limitado. Então o que seria o user profile? O profile em inglês, né, significa perfil, né? Então seria o que? O perfil do usuário. Então seria o que? Uma extensão do cadastro do usuário. Basicamente é isso, né? E por que, né, sempre está atrelado ao arquivo admin? Porque assim, você pode só criar o modelo. O que é o modelo? Olha, o usuário, o perfil de usuário, né, minha tabela de perfil de usuário vai ter esse campo, né? Cada um pode ter a sua idade, nome, enfim, por extenso, assinatura, enfim, pode ter o que for, né? Isso você define aonde? No modelo. Então, assim, independente do modelo que você tiver feito, dos campos que você colocou, não importa. A forma de registrar a página admin, desculpa, é assim, se coloca admin.site.register e entre parênteses user profile. Aqui, contanto que o nome do seu modelo seja user profile, tá? Eu esqueci de colocar, né, como se fosse uma variável. Fez isso, então assim, primeiramente, né, criamos o modelo, adicionamos isso é só uma linha mesmo, é só isso. Aliás, você tem que primeiro fazer, a gente vai fazer aqui rapidamente, vocês vão ver, fazer a importação, né, do modelo, nós vamos estar dentro dessa página, desse arquivo, certo? E o modelo está em qual? Models.py, ou seja, em outro arquivo. Para eu poder utilizá-lo, lembra, a gente tem que usar o import, né? E é isso, só que vai fazer nesse arquivo aqui. Depois a gente vai sincronizar com o banco e vamos rodar a aplicação e abrindo a área administrativa e verificando, né, se deu certo. Mas aí, a primeira coisa que a gente tem que ver é o nosso modelo, né? Olha, não tem nada, então, se eu só adicionar lá, ele não vai resolver. Então, assim, né, como tem que ser short, eu vou dar uma pausada, vou criar o modelo, volto, explico rápido, a gente já faz o admin e encerra o vídeo e já volto. Então, gente, não vou mentir não, viu? Peguei o mesmo cadastro das outras aulas. Bem, vamos lá. O que é importante vocês saberem aqui, né? De mais importante, vamos falar. Quando você for criar, né, um modelo, então pense assim, o modelo, ele vai virar uma tabela no banco de dados, isso é um fato, tá? Então, é que hoje em dia, né, não tem muito se utilizado o banco diretamente no banco. O próprio Python possui comandos de banco, né, seria criar usuário. Ele possui um comando, por exemplo, create, que no fundo, né, quando ele for executado, ele vai rodar um comando do banco. É isso que eu quero dizer. Então, tá cada vez menos, eu acho, utilizando esse modelo, né, de banco e utilizando esse esquema das linguagens mais avançadas mesmo. Olha só. Esse cara aqui, ó, user, porque assim, eu tô falando de usuário, né? Eu não faria sentido nenhum eu ter uma tabela de o perfil do usuário e não tá atrelado ao usuário, né? O sistema não quer saber quem é quem, para ele ser pessoas diferentes. Então a gente tem que fazer o que? Linkar a tabela. Aula de banco, tá? Chave estrangeira. Em inglês é fácil de gravar, ó. Foreign é de estrangeiro e key é de chave. Então é fácil de gravar. O que seria isso? Eu tô falando, ó, esse campo aqui,
E um detalhe, tá, gente? Não coloque, eu tinha essa mania, né, de fazer esse underline ID. Não façam isso, porque ele vai fazer por você. Aí vai ficar underline ID, underline ID. Tem um jeito de não fazer isso, mas eu achei mais fácil só colocar o user, já que ele vai adicionar mesmo. Então toda vez que você tiver um foreign key, ele vai fazer isso, porque ele vai apontar para a tabela user principal do Python aqui com o Django. Por isso que eu tive que importar aqui esse modelo do user. O user é o nosso usuário, né? O admin lá, ele tá dentro da tabela de user, tá? Então ele vai estar sempre linkado. E esse aqui, o onDelete Cascade, ele tem duas utilidades. Uma, questão da consistência, tá? Se você confirmar que vai deletar o pai, isso mesmo. Aí ele deleta o filho automaticamente. E ele não deixa você deletar o filho porque ele tem um pai. Como se fosse assim, ele vai ficar perdido. Mas é coisa de banco também, tá? Tem outras formas de... Você não precisa apontar a chave só pro ID, porque que ele faz aqui? É automático, eu não falei pra ele. Ele já vai direto no ID, que é o identificador único dele, né? Tanto que em nenhum momento a gente define o ID, isso aí é definido por ele. E aí os outros campos eu coloquei aqui para variar os tipos, apenas por curiosidade. Então o char field seria de texto, é sempre obrigatório colocar isso aqui. Se você não colocar o blank no e o no true, ele se torna obrigatório, né, lá no banco e nas telas, ele vai sempre pedir obrigatório. O endereço, aí aqui eu já aumentei o tamanho e coloquei que pode ser nulo. Idade eu coloquei que é inteiro, sendo nulo, e coloquei um valor default, que seria assim: se eu não informar esse campo na inserção do dado, qual dado ele vai informar? Vai informar 10. Eu podia não informar nada, aqui eu tô falando que é para ele colocar 10. E o data de inserção, um date time field, esse auto now added true é para ele, quando você adicionar, que eu ia falar quando você adicionar o registro, automaticamente ele pega a hora exata que você está adicionando e grava nesse campo aí. Então você não, quando você for inserir, por exemplo, você não precisa informar, porque ele já está definido para pegar a hora atual. O tempo era só para usar o campo time, é tempo de tempo mesmo, tá? De minuto, segundo. Só que eu deixei nulo, né? Que pode ser nulo. E no caso de decimal, que é quando é valor. Eu não tenho valor no usuário, mas como eu disse, eu queria mostrar os tipos, né? Então aqui você informa as classes decimais e tudo mais. Beleza, criei o modelo. Venho aqui em admin. Então de modelos eu importo o user profile. E aí faço isso aqui, que é como está na apresentação, certo? Fizemos isso, faremos a sincronização. Que não estava na pasta. Então aqui é Python. Não, sincronizar, desculpa. Então Python manage make migrations. O make migration, enquanto vai fazendo, eu vou explicando. Ele gera um arquivo. O que ele faz? Mais ou menos, ele compara o que você já tem com o que você fez de novo, né? Ou tenha deletado ou tenha incluído. E ele cria, tá vendo? Ele criou esse arquivo aqui, ó. Se você ver, ele tá aqui, ó. Tá vendo? User profile. Ou seja, ele criou no formato, né? Que agora rodando esse comando ele vai entender e vai criar a tabela lá no banco. Vai migrate. Aplicou, beleza. Agora a gente põe para rodar.
Eu tô morrendo de frio. Ai, ai. São Paulo da Garoa é São Paulo do Gelo. Run server e vamos abrir aqui barra admin. Eu vim aqui. A senha, por favor, né? Espero que tenham anotado. Então, aqui ó. Que legal. E pede pra mudar a senha, que a senha tá fácil. Isso aqui, né? A gente já viu. É default do Python de Django. E aqui é o que ele, ó. Usuários é o nome da minha aplicação, lembra? E aqui seria o meu modelo. E that's it. Ó que bacana, ó, você vem adicionar, ele tem todos os campos. Eu já dei, como eu dei, né, eu informei os tipos, ó, o valor ele já trouxe de um jeito, o tempo, ó, de outro, bem legal, né? Sendo que se a gente fizer no HTML lá, vai, não tem que fazer tudo isso na mão, digamos. E aqui ele pede para você associar um usuário, né? Porque só que aqui ele não pede o ID, como eu falei. É a interface, né? Bonitinha. Só que por trás, porque você não vai liberar isso aqui pro usuário, né? Bom, depende. Bom, e é isso. É assim que eles se interligam. Aí, mas pra que isso? Bom, depende, né? O exemplo do user profile aqui é um exemplo usado por todo mundo. Se você for procurar, você vai ver muito sobre isso, né? Então eu quis manter a verificar, né? Então aí aqui eu trouxe um ponto assim, se eu posso ter o cadastro do usuário na página de mim de uma forma tão simples, igual vocês viram, para que eu vou criar toda uma tela, todo um processo de cadastro de usuário pela tela inicial, né, pelo site? Porque o usuário não vai ter acesso à área administrativa, entende? Então é história para dar a noite inteira, mas assim, é muito questão de opinião, de estilo, né, como que vai ser, você precisa de cadastro de usuário para quê, né? Então você tem que avaliar tudo isso, não dá para dizer. Eu acho vantagem se você for ter, por exemplo, eu tenho um cadastro, um site de loja. Eu preciso que o cadastro do usuário tenha as informações necessárias, né? Eu vou vender, afinal de contas, um produto entende? Então é muito da sua finalidade. Agora, imagina que você vai desenvolver uma aplicação interna, não é nem um site externo, né? É uma aplicação web, mas é dentro da sua empresa, onde apenas pessoas, né, seniors, administradores tal do sistema vão utilizar, né? Para que então criar? Aí sim você não precisaria. É assim que eu penso, né? São os dois exemplos que eu tive aqui na cabeça, que espero ter conseguido explicar aí para vocês a diferença. Mas nós faremos na tela também, tá? Mas nesse esquema rápido até para mostrar para vocês, porque existe uma forma pré-pronta e existe a forma customizada, e a gente vai ver ambas. É bem legal. E tudo isso, cara, é muito relativo. Quando vocês conhecerem todas essas formas, né, de fazer, eu tô falando tudo do mesmo assunto, né, de criar modelo e dessas coisas, você vai ver o leque de opções que você tem, sabe? Você não é amarrado a nada. E ao mesmo tempo, se você quiser algo fácil, você usa o básico e tá tudo certo. E ó, bora pro próximo item. E ao mesmo tempo ele te dá essa abertura de você utilizar da forma que você quer. E sem muito esforço, digo, no sentido de mudar o que ele já te oferece. Mas é isso. Deixa eu ver aqui o próximo. A gente já rodou, né? E é isso, espero que tenham gostado, que eu tenha cumprido o objetivo. E
como eu falei, tem as aulas completas, assim, completas no sentido de mais detalhadas. Vai falar, nossa, mais que isso. Depois eu consigo essa proeza. Mas tem as aulas com mais detalhe e tal, com a parte teórica e tal. Às vezes, né, alguma dúvida, tem lá. E é isso, né? Eu espero que estejam gostando, curtam, comentem, compartilhem, me sigam aí, ajudem o site a crescer. Vocês são o motivo de eu estar aqui. E eu quero levar o mais longe que eu conseguir. E é isso. Nos vemos até a próxima. Até lá.